Fala galera do Guerrilha, como vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que vocês estejam bem. Eu tô aqui para trazer mais um vídeo da série Quarentena. Eu espero que você tenha assistido os vídeos anteriores também. Se você não assistiu, já vai lá, assiste, dá um like, se inscreve no nosso canal, já ativa o sininho. Se você não segue a gente nas nossas redes sociais, segue a gente lá no Instagram e no Facebook para você ficar por dentro de tudo que tá acontecendo. É isso, bora pro vídeo. Hoje eu quero falar a respeito de um tema que envolve tudo isso que tem acontecido, todos esses problemas que tem não são de agora simplesmente, mas todos esses problemas que estão aparecendo agora, estão vindo à tona, todos esses problemas políticos, com a questão do racismo que veio à tona novamente, lá com aqueles atos racistas que aconteceram nos Estados Unidos. Cara, eu tava refletindo a respeito de tudo isso que tem acontecido com os meus amigos, eu tava pensando, mano, como eu estaria enxergando isso se eu não tivesse Cristo na minha vida, sabe? Se eu não tivesse Cristo. Porque, cara, você olhar pra tudo isso é muito triste sem Jesus. Porque você não vê solução, sabe? Porque se a gente for estudar isso a fundo, isso não é simplesmente um problema atual. Não é simplesmente um problema político, filosófico ou algo do tipo. Porque é algo que vem lá de trás, cara. Se for ver lá no início da nossa sociedade, quando surgiu a agricultura e o homem passou a viver em sociedade em grupo, você já vê desde aquela época o mais forte dominando. Por quê? Porque desde aquela época existia desigualdade. Porque o problema não está na maneira de governo, na ideologia, o problema está no homem. E justamente, o pior disso é que o homem não consegue solucionar esse problema. Cara, e é por isso que eu amo a Bíblia, porque a Bíblia traz não só a solução para isso, mas também a justificativa disso. E não só isso, ainda traz uma esperança futura de um reino vindouro. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Mas vamos voltar para isso. O que a Bíblia fala? E o que a Bíblia fala a respeito disso? Vamos lá. Já que a gente quer falar da origem desse problema, a gente tem que ir lá para a origem da criação, para a gente poder compreender. Beleza. Vamos lá. Quando Deus criou o homem, está em Gênesis 1, 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Beleza. Onde eu quero chegar com isso? Esse texto está falando três coisas. Primeiro, nós somos criados à imagem de Deus. Se a gente voltar um pouco, a gente vai entender que a gente foi criado não só à imagem de Deus, mas para ser a semelhança. Beleza. Segunda coisa, nós somos criados para multiplicar, ou seja, produzir família, ser família. Família, semelhança de Deus, porque nós somos criados para ser semelhança de Deus. Terceira coisa, para governar ou exercer domínio, mas não domínio sobre os homens, mas domínio sobre todas as coisas da terra, coisas, não homens. Sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar e sobre todos os animais que estão sobre a terra. Beleza. Agora, presta atenção nessa questão do domínio. Se a gente for dar uma olhada, quando que o homem ele cai? Quando que ele peca? Quando ele para de exercer domínio e governo sobre os animais. Porque quem convence ele a pecar? É a serpente. Beleza, então você vai se perguntar o que isso tem a ver com o que acontece atualmente, aquilo que eu expliquei de o problema ser no ser humano. É porque assim, Deus, como eu disse, criou o homem à sua imagem para ser a sua semelhança. Só que esse homem, ele peca. Ele perde o governo e ele peca. Então esse homem separado de Deus, esse homem pecador, ele tem um filho depois de cair. Ele tem um filho, o nome desse filho é Sete. E olha o que a Bíblia fala. Está lá em Gênesis 5, 3. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Aqui tem um ponto bem interessante. Porque Adão teve um filho já à sua semelhança, diferente de Deus. Porque Deus ele tem um filho. Quando Deus cria o homem, ele cria o homem à sua imagem, não à sua semelhança, mas para ser a sua semelhança. Porque quando alguém cria algo, ele pode criar essa coisa à sua imagem, mas não semelhança. Porque semelhança se gera.
por isso que Jesus já é a semelhança de Deus, por isso que Jesus é perfeito, porque Jesus é a semelhança de Deus, porque ele é o Filho de Deus. É a mesma coisa, por exemplo, um homem quando ele faz uma estátua totalmente perfeita, e essa estátua é o quê? A imagem do homem, mas não é sua semelhança. Mas quando o homem ele tem um filho, assim, aí sim, essa é a semelhança dele. Não só a imagem, mas a semelhança também. Então, o que estou querendo dizer? Que Adão teve um filho, que esse filho foi a imagem e semelhança de um homem pecador. Então, a partir disso, todos os homens, toda a humanidade passa a ser pecadora, porque ela vai ser a imagem e a semelhança de um homem caído e pecador. Tá, mas o que tem a ver a questão do governo que eu falei? Porque esse homem pecador, que ele perdeu o governo, ele não só para de exercer governo, mas ele passa a ser governado. Então as coisas ao redor dele, as coisas materiais, passam a dominar ele. É por isso que tantas pessoas se vendem, pessoas são corruptas, porque elas são dominadas pelo dinheiro, por coisas materiais. Mas não só isso, quando o homem ele peca, ele não só para de exercer governo, mas ele passa a exercer um governo errado. Ele começa a querer exercer governo sobre o homem, coisa que não era para acontecer, que era sobre as coisas, sobre os animais. E ele passa a querer exercer governo sobre o homem. E então esse homem, além de se separar de Deus, ele se separa do homem. É o que acontece quando Caim mata Abel. O relacionamento que tinha entre homem e homem é cortado, entre ser humano e ser humano é cortado. Então aí nós temos dois problemas. Nós estamos separados de Deus e separados da própria humanidade. Cara, e é por isso que a Bíblia vai falar que todos são pecadores e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Porque, cara, não foi um que pecou, foi todos. Porque todos são descendentes de Adão. Todos são pecadores. E é por isso que eu tava falando que se eu não conhecesse a Cristo, cara, e eu visse esse mundo, porque esse mundo sem Cristo não tem solução, porque todos são pecadores. Todos são corruptos. Todos são errados. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo, todas as sociedades, em todos os lugares, não existe ninguém perfeito. Isso é óbvio, é só você olhar pra você mesmo que você vai ver que você é cheio de defeitos. Claro, pode ser que você tenha qualidades que outras pessoas não têm. Você vê coisas que outras pessoas não veem, não veem, mas você também tem defeitos. Por quê? Porque você, assim como todos, e eu também me incluo, somos pecadores. Cara, e é por isso que a Bíblia é fascinante, é por isso que eu creio em Cristo. Cara, porque em Cristo nós encontramos essa solução. E só nele há essa solução, só no Evangelho há essa solução. Porque Jesus morre por nós e nos faz filhos de Deus. E agora nós nascemos de novo, mas não agora de uma natureza pecadora, mas nós nascemos da natureza de Deus. E nós podemos ter uma nova vida. Claro que ainda nós vivemos nessa carne, é por isso que nós ainda erramos. Mas nós temos uma esperança de que um dia nós iremos morar com Ele. E então nós o veremos face a face e seremos como Ele é. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, deixa um like. Se ficou com alguma dúvida, se tem alguma sugestão de tema, se quer que a gente se aprofunda mais nessa questão da solução da obra de Cristo, o que Ele fez, a gente grava um vídeo para vocês. Deixa um comentário, segue a gente nas nossas redes sociais. Se você tem alguma sugestão, manda um direct ou manda uma mensagem no Facebook. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e é nóis. Falou!